Salve Maria Santíssima. Irmãos, vamos continuar ainda falando sobre nosso querido irmão São Francisco de Assis, nosso grande intercessor no céu. Vai nos falar o seguinte, um dos textos que fala sobre São Francisco, continuando nessa terceira parte. No entanto, o extraordinário sucesso de Francisco tinha sua contrapartida de dificuldades. O êxito é um grande problema, e não é fácil encontrar-lhe solução. O que convinha à minúscula comunidade dos primeiros irmãos, essa anarquia sublime guiada apenas por Deus, ou mesmo que pudesse ajustar-se aos agrupamentos conventuais de Rivo, Torto e da Porcíncula, era porventura adequado àquela ordem que se tornara imensa, com ramificações em todos os países, e da qual milhares de almas esperavam orientação espiritual? Será que seria o suficiente para manter assim? Era necessário prever uma organização, uma administração e regulamentos. E era este o drama. Como institucionalizar a obra, conservando seu caráter de liberdade divina? Se Francisco tivesse de cuidar apenas de si, não teria feito outra coisa senão semear a mãos cheias o bom trigo do Evangelho, sem se preocupar de saber como germinaria. A febre de anunciar a palavra era nele tão ardente como nos primeiros dias. Pensou em ir a Marrocos, muçulmano pensou em ir ao Marrocos, muçulmano, converter os infiéis. E não tendo conseguido, mandou para lá 6 irmãos, que mais felizes chegaram ao país do Miramolim, e pouco depois ali morreram mártires. Ele próprio embarcou para a Palestina, rezou sobre o Santo Sepulcro, atingiu Damieta e chegou até a conversar com o sultão do Egito. O seu misterioso prestígio revelou-se tão claramente aos olhos desse muçulmano que os dois puderam tratar de assuntos de religião num clima que beirava a amizade. Mas esta pregação livre, eficaz quando é levada a cabo por santos, poderia ser confiada a todos os que eram atraídos pela irradiação da nova ordem? Já em 1218, compreendendo a necessidade de ter a seu lado um homem mais organizador, Francisco desejara que a sua obra tivesse um protetor, na pessoa do santo e enérgico Ugolino, o futuro Gregório IX. Depois, em 1220, aceitou que aos que quisessem ser irmãos menores se impusesse um ano de noviciado. Apesar da suave teimosia em não permitir transformações, em recusar-se a conceder aos clérigos as fundações de superiores da sua ordem, as funções, melhor dizendo, de superiores, em declinar toda oferta de isenção em relação aos bispos e outras autoridades, pouco a pouco foi tolerando uma certa evolução, que se traduziu nas sucessivas redações da regra. Em 1221 e 1223, o último texto insistiu menos no trabalho manual e reforçou o dever da obediência, a fim de evitar o abuso da vagabundagem. Os menores foram obrigados a ter residências, locas ou conventos, de onde partiriam para as suas missões. À frente de cada convento foi colocado um superior chamado guarda, numa mesma região. O conjunto dos conventos ficava sob a autoridade de um custódio. Vários custódios constituíam uma província, dirigido por um ministro provincial, e a totalidade das províncias formava a Ordem dos Irmãos Menores, dirigida por um ministro geral. A esta sistematização, que viria a ser fecunda, acrescentava-se uma clericalização, por força dos padres, que afluíam à ordem. A partir de 1223, os franciscanos passaram a ter de celebrar todos os dias o ofício, conforme o uso da Igreja Romana.
Toda essa revolução não se fazia sem grandes angústias e profundos despedaçamentos na alma do santo fundador. Ele se perguntava se era isso na verdade o que Cristo desejava, se o seu ideal não teria sido traído. Quem são os que ousaram separar de mim os meus irmãos? Sussurrava nos dias de maior inquietação. Sentia-se despedaçado entre duas concepções, a da inspiração e a da eficácia. Fadigado e de saúde abalada, abandonou a direção da ordem e nomeou como ministro-geral Pedro de Catânia, substituído logo depois pelo irmão Elias, cujas qualidades de organizador não se harmonizavam talvez com as intenções puras e simples da graça. Tendo regressado às suas origens, Francisco vivia cada vez mais em Deus. Ora numa ilha do lago Transimeno, ora na gruta de Subiaco, onde São Bento vivera como eremita, ou ainda no cume do austero Monte Alverno, no lugar que um amigo lhe havia dado para sua meditação. Mais do que nunca tinha apenas um desejo: viver em Cristo, assemelhar-se a Ele. Que importavam, comparados com este propósito, os acontecimentos relativos à vitalidade da ordem ou à sua eficácia? O Senhor deu-lhe por fim a resposta mística que esperava. No mês de setembro de 1224, subiu ao cume de Alverno, numa bela tarde cheia de cantos e de pássaros. Ao longo de dias e dias, a sua oração foi se tornando cada vez mais ardente, semelhante a uma agonia de amor. Subitamente, na manhã do dia 17, num deslumbramento de amor, mostrou-se aos seus olhos extasiados um serafim, que batia o ar com as suas 6 asas, e que tinha desenhado sobre o seu ser sobrenatural a imagem de Cristo crucificado. Quanto tempo durou essa visão? O que foi que Francisco experimentou? Ao sair do êxtase, sentiu-se penetrado por uma dor múltipla, ao mesmo tempo dilacerante e suave. Nas suas mãos, nos seus pés, no seu flanco, eram visíveis e sangravam as chagas da paixão. A testemunha de Cristo trazia na sua carne os estigmas do seu Deus. Esta alegria inefável seria o alimento espiritual dos seus 2 últimos anos. Parece que só sobreviveu a esse instante único para cantar as maravilhas de Deus e louvá-lo de 1000 maneiras. Dos seus lábios inspirados jorravam poemas que exaltavam a glória do Senhor na sua criação, como esse Cântico do Sol, um dos mais belos salmos que os homens já proferiram. Doente, esgotado, quase cego, torturado por médicos cruéis que pretendiam tratar suas oftalmias com ferros em brasa aplicados sobre as fontes, conservara a sua serenidade alegre, a sua paz sublime, e louvava o Senhor pelas suas tribulações. Ditara o seu testamento, na qual lembramos a essência da mensagem que trouxera a Igreja. Mais doce do que nunca, parecia ter se tornado amor. Quase agonizante, quis que eu levasse para Santa Maria dei Angeli, que lhe lembrava sua juventude, e no caminho, mandado para os que transportavam a padiola, abençoa a sua cidade pela última vez. Ao Cântico do Sol, acrescentaram uma estrofe para louvar a nossa irmã, a morte, e pediu ao irmão Ângelo e ao irmão Leão que lhe cantassem mais uma vez, integralmente, esse seu cântico. No sábado, 3 de outubro de 1226, a sua garganta quase muda proferiu ainda as palavras do salmista. Gritei para Deus com toda a força da minha voz. Depois morreu. E assegurou-se que um grande bando de cotovias voou para o céu, como se acompanhasse a alma do trovador de Deus. Esta foi a obra prodigiosamente fecunda daquele que Bento XV viria designar como a imagem mais perfeita que já existiu de Nosso Senhor.
Dotou a Igreja de uma nova milícia adaptada às exigências do tempo, que opõe às forças de desagregação o poder irresistível do simples e puro Evangelho. A sua fé tão espontânea e tão terna propôs aos cristãos uma nova forma de piedade, mais humana do que a de São Bernardo, mais ligada às maravilhas do mundo criado por Deus. Feito de entusiasmo e gratidão, 2 anos depois da sua morte, em 1228, a sua doce e radiante figura era colocada sobre os altares. Serão inúmeros os livros e obras de arte que os cristãos consagrarão à sua memória, mas talvez seja um apóstata que devamos pedir o testemunho que resume tudo. De todos os homens, escreveu um dia Renan. Francisco de Assis foi aquele que teve o sentimento mais vivo da sua relação filial com o Pai. Aqui vai se encerrando de forma resumida um pouco da história de São Francisco, mas eu também queria acrescentar um pouquinho, falando sobre a importância do Natal para Francisco, que ele falava sobre o presépio. Olha, são as palavras de Tomás de Celano, escreve assim sobre São Francisco. Uns 15 dias antes da festa do Natal, o beato Francisco mandou chamar um homem de nome João e lhe disse: se queres que celebremos ingresse o Natal de Jesus, prepara diligentemente o que te estou por dizer. Quisera representar o menino nascido em Belém, e de alguma forma ver com os olhos do corpo os apuros em que se viu pela carência das coisas necessárias a um recém-nascido, como foi posto no presépio e como jazia sobre a palha entre o boi e o burrinho. E chegou o alegre dia. Francisco se revestiu dos paramentos diaconais, pois era diácono, e cantou com voz sonora o santo evangelho. Aquela voz forte e doce, clara e sonora, arrebatou a todos em desejos de céu. Depois pregou ao povo presente e com palavras docíssimas recordou o recém-nascido rei pobre e a pequena cidade de Belém. Francisco de Assis se alinha com São Paulo, mais do que na realidade ontológica da humanidade de Cristo, em que acredita firmemente com toda a Igreja. Ele insiste até a comoção na humildade e na pobreza dela. Duas coisas dizem as fontes sobre São Francisco. Conseguiam comovê-lo até as lágrimas toda vez que as escutava: a humildade da encarnação e a caridade da paixão. Repito, a humildade da encarnação e a caridade da paixão. Como escreve Tomás de Celano, não conseguia conter as lágrimas ao pensar na penúria que sofrera naquele dia a pobrezinha Senhora Nossa. Uma vez sentado à mesa, um frade lhe recordou a pobreza da bem-aventurada Virgem e do seu filho. Ele se levantou imediatamente e caiu em pranto e soluço, e do rosto banhado em lágrimas, comeu o resto do pão sobre a terra nua. Isso é um pouco da vida de São Francisco de Assis. Possamos aprender dele a humildade, o despojamento, o desapego, o apaixonamento por Cristo, a obediência à Santa Igreja, a vida de oração, o amor aos irmãos, a vida fraterna, a confiança na divina providência, o amor aos tempos litúrgicos, a vivência destes tempos. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós.